Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua vida. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Hoje nós vamos falar sobre como iniciar a leitura da palavra. Como que eu posso iniciar? Por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu estou aqui com duas Bíblias, porque são duas traduções diferentes. Eu primeiro quero começar lendo a Bíblia King James, Bíblia do Rei James. Vamos lá. Sempre nós aprendemos que devemos começar a leitura bíblica em João, no seu capítulo 1. Vamos lá em João, no seu capítulo 1. Para você que tem dificuldade de aprender por onde começar, hoje você vai tirar essa dúvida, você vai sanar essa dúvida de como ler e por onde começar. Olha só, 1 João, isso a gente aprende. Sempre foi falado que nós devemos começar lendo a Bíblia em João, né? Então vamos ver o que fala em João, ó. Primeiro Evangelho de João, seu capítulo 1 diz assim, ó, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso na Bíblia do Rei James, na King James. Vamos para a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, no mesmo texto. Mesmo texto, em traduções diferentes. 1 João, no seu capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Primeiro Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Melhorou, né? Traduções diferentes, palavras diferentes, porém o conteúdo é o mesmo. Mas aqui em João está assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tradução do Rei James, no princípio era a palavra. Ou seja, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra se encarnou. Jesus Cristo desceu à terra e habitou entre nós. Mas fica aquela ênfase, como que eu vou entender que o Verbo se fez carne? Isso começando em João. Mas hoje eu vim por meio desse vídeo para que você sane essa dúvida de onde começar lendo. Vamos em Mateus capítulo 2. Segundo escreveu Mateus, palavra de Jesus, que segundo escreveu Mateus, seu capítulo 2. Presta atenção. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus capítulo 2. Vamos em Mateus capítulo 2, na Bíblia do Rei James, para nós sanar a dúvida de onde começar lendo a Bíblia, para que você entenda o que você está lendo, para que você entenda o Verbo que se fez carne. Lá em João, vamos ver? Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém. Por que não começar lendo a Bíblia em João, e sim em Mateus? Em João, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Em Mateus, você vai entender quem foi que se fez carne e habitou entre os homens. Então, você começando a ler a Bíblia em Mateus, você vai entender as Escrituras Sagradas, você vai entender por onde e como começar lendo a Bíblia. Não em João capítulo 1, mas em Mateus no seu capítulo 2. Nascido em Belém da Judéia, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter ajudado você.
que você comece a praticar a leitura da palavra em Mateus capítulo 2, para que você venha entender as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.